E se o melhor para você também for melhor para todos? Existe alternativa. Escolhendo o Sicredi, você une as suas necessidades financeiras com o desenvolvimento da sociedade, porque reinvestimos os recursos na sua região. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais, taxas justas e atendimento próximo, humano e digital. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Somos apaixonados por cuidar de pessoas. Acolher, oferecer conforto e dar atenção de forma humanizada é o nosso jeito de ser. Estamos a serviço da saúde e das vidas que cuidamos. Fazer todo mundo se sentir em casa é a nossa maior missão. Cada detalhe é pensado para oferecer o cuidado e o conforto que você merece. É por isso que o Hospital Unimed Erechim está de portas abertas para te atender. Nosso jeito de cuidar se faz presente em todos os ambientes do hospital. Aqui tem tudo o que você precisa para se recuperar e se sentir bem. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você recebe todo o cuidado. Hospital Unimed, para você se sentir em casa. Muito boa noite, senhoras e senhores. Estamos dando início a mais uma edição do painel, sempre aqui pela TV Erechim, o que para nós é um prazer. Esperamos que a gente possa oferecer aos senhores aí de casa um programa interessante. Nós voltaremos, no programa de hoje, a falar sobre política, afinal de contas, esse ano de 2022, né, terá 3 temas muito fortes, né, que é o negócio da pandemia, que já vem rolando aí há 2 anos, já estamos indo para o 3º. Vamos ter as eleições praticamente gerais, com exceção a vereador e prefeito, né, e também teremos, por que não, né, vai ser lá na beirada do ano, tá, mas teremos a Copa do Mundo, que sempre acaba mexendo com os interesses nacionais, no meu humilde olhar, cada vez menos, porque a seleção brasileira de futebol, a cada ano, ela é formada por jogadores que não atuam no Brasil, com raríssimas exceções, e eu acho que isso tira um pouco da essência do futebol brasileiro. Mas, como eu disse, esse não é o nosso assunto de hoje. O assunto de hoje é política. E, mais especificamente, nós vamos falar sobre as lideranças do PDT aqui na região Alto Uruguai. Nós estamos aqui em nome da Unimed Erechim, Unimed cuidar de você, esse é o plano. E Sicredi, traga sua poupança para Sicredi. E veja como é mais negócio poupar aqui. Sicredi, gente que coopera, cresce. Bom, nós estamos recebendo aqui com muito prazer o presidente do PDT aqui do município de Erechim, né? O vereador líder de bancada André Jukoski, e também o candidato a deputado estadual pelo PDT, aqui por Erechim, ao menos, ou pela região, né? Que já foi deputado e ainda é um deputado eleito, nós vamos esclarecer essa situação toda, Gilmar Socella. E no segundo bloco nós vamos ter a participação de mais um membro do PDT, nós vamos fazer como se, ainda usando o jargão, a analogia com o futebol, já está prevista aí uma substituição para o segundo tempo, né? Então todo mundo vai jogar, é isso que importa. Presidente do PDT, me dá... Com certeza, é meu chefe. Licença, né? André, seja muito bem-vindo aqui, boa noite. Boa noite hoje, boa noite a todos os telespectadores da TV Erechim. Sempre é uma satisfação estar nesse meio de comunicação que é tão importante para a nossa cidade. E nós estamos aqui, na verdade, para esclarecer todos os questionamentos, enfim, em função do trabalho que se executa do PDT no município de Erechim. Hoje eu sou presidente aqui do partido.
Hoje nós somos oposição ao governo municipal, mas sempre eu digo que oposição nos momentos de discordância, porque tudo que for bom para a cidade, nós sempre contribuímos com nossas sugestões, com o nosso posicionamento, para que dentro das divergências a gente construa os melhores caminhos para a cidade de Erechim. Então é dentro desse espírito que a gente também está aqui hoje, para que qualquer dúvida, enfim, que a gente possa esclarecer para os telespectadores aí. Ok. Depois nós vamos aprofundar um pouquinho sobre o seu trabalho, enfim, né? Se o senhor tem sonhos mais altos de, por exemplo, de concorrer a algum outro cargo, enfim. Deputado eleito, não está exercendo o cargo, né? Eu até gostaria de lhe oportunizar esse espaço para o senhor esclarecer essa situação, se o senhor está apto a concorrer, se o senhor ainda pode reaver o seu mandato, né? Mas, enfim, o que importa nesse momento é que o senhor é candidato a deputado estadual. Gilmar Socella, boa noite. Boa noite, Odi, boa noite, meu presidente, o André Jukoski, não só presidente do partido, como nosso líder da bancada. Uma honra estar aqui contigo, André. Cumprimentar pelo trabalho. Nós estávamos com o Alencar, que vai participar do segundo bloco, falando já do teu trabalho, então te cumprimentar pela tua grandeza e, acima de tudo, da tua representação. Como disse, a população de Erechim nos mandou pela oposição, então é nesse trabalho de fiscalização, né? Mas sempre contribuindo com os projetos que são importantes para a cidade, para o município. Então, Odi, aqui uma honra estar aqui com o André, com o Alencar, né? Obrigado pelo convite, e você me oportuniza, Odi, uma satisfação, principalmente a você, cidadã que confiou na gente. Nós fizemos, na eleição de 2018, quando o André foi candidato a deputado federal, nós fizemos 37.600 votos. A nossa votação foi 29ª colocação. Hoje tem 55 deputados estaduais na Assembleia Legislativa. A nossa votação nos dá a posição 29. Né? Então, quer dizer, pelo eleitor gaúcho, nós temos um mandato. Eu tenho um mandato de fato, mas não tenho de direito. E por que não de direito, Odi, e os telespectadores da TV Erechim? Eu tive uma situação, quando fui presidente da Assembleia, e a gente atribui a isso a colocação do ponto eletrônico. Nós tínhamos alguns servidores, e alguns, por isso que eu falo alguns, André, e isso foi matéria do Grisotti no Fantástico, Odi, que é o seu colega jornalista, publicou no Fantástico uma matéria onde servidores da Assembleia, e ele flagrou, inclusive, fez a matéria, encerrou a matéria, correndo atrás de uma pessoa, e ela com o cachorro junto, né? E como naquele ano, 2012 foi essa matéria, e naquele mandato era de 2011 a 2014. 2011, o presidente foi Adão Vilaverde, 2012, o ano da matéria, Alexandre Postal, que hoje é conselheiro, Pedro Westphal, que hoje é deputado federal, e Gilmar Socella pelo PDT em 2014. E aí, André, nós temos uma decisão que foi tomada desde o Vieira da Cunha, quando foi presidente da Assembleia, que foi de ter algo que nós conseguimos fazer gestão na Assembleia. O que é? Cada bancada, ou seja, as bancadas que tiverem o maior número de deputados, se revezam um ano cada um na presidência da Assembleia. E por essa condição que o PDT, por ter eleito na época 7 deputados, ficou também no 4º ano. Para ter gestão, se nunca mais tem essa... você sabe, André, né, Odi, a eleição que o senhor tem acompanhado do Congresso Nacional, realmente vale tudo, sabe? E na Assembleia Legislativa não. Já no início do mandato a gente já sabe quem vai ser os presidentes, e por isso que a gente faz um comitê gestor, por isso que a gente pode fazer gestão. Naquele ano o Postal chamou a reunião da mesa, que era o presidente, e nós todos decidimos colocar o ponto eletrônico. Só que o ponto eletrônico não pôde o Postal colocar, para ser bem objetivo, o Pedro Westphal também não, coube a mim, Gilmar Socella, 2014, ano da eleição. E aí, a gente tem, e eu quero deixar bem claro para todos os telespectadores, nós do Rio Grande do Sul, especialmente os deputados estaduais, federais, senadores, governadores, a gente faz jantar de arrecadação. O que é um jantar? Hoje, você pode só fazer campanha de doações de pessoas físicas. E como é que a gente faz essa arrecadação? Fazendo jantares. Olha, André, Odi, eu estou fazendo um jantar de arrecadação, tenho convites de 500, de 1.000, de 200. Cada um comprava de acordo com o que podia comprar. 2 servidores que eu não sei até hoje quem são,
porque foi de forma anônima, foram na polícia dizendo que eu estava forçando a venda dos convites para o jantar. Foi tão absurdo que fui absolvido ontem, dos 2 processos. Porque eu sequer falei, sequer comentei. Quem comprou foram só 19 da Assembleia Legislativa, André, você que é do PDT, e metade deles, mais precisamente 10, disseram, sou filiado do PDT, comprei porque eu sou filiado. E os outros 9 disseram, sou simpatizante, e por isso que eu comprei voluntariamente os convites. Então, hoje, eu fui absolvido, mas ele vai dizer, mas por que não assumiu? Um dos processos, eu não pude ter absolvição antes da diplomação. O TSE, então, meu advogado disse, tu já foi absolvido da ação eleitoral, ainda em 2017, já foi absolvido, pode tocar o barco, pode concorrer, que tu vai ser absolvido também da outra, porque foi absolvido da ação principal. E como fui absolvido também do segundo processo da ação penal. Hoje. Só que eu não fui diplomado. Mas veja bem, telespectador, quando uma situação dessa ocorre, né? Hoje, André, eu estou absolvido, mas não me devolveram o mandato, que não é meu. O mandato é das 37.600 pessoas que confiaram na gente. Então, nesse sentido, hoje eu estou com recurso igual no Supremo, mas mesmo assim, hoje, nós decidimos continuar trabalhando. Eu estou hoje em Porto Alegre como assessor do Banco Brasil, voltei para o Banco Brasil, mas depois do horário do banco, meu horário é das 7 às 3h30, e às segundas-feiras eu posso fazer intervalo de almoço de 2 horas, eu atendo lá no gabinete do deputado Afonso Mota, para todas as lideranças que queiram atender, como também do Pompeu de Matos. Então, eu tiro aquele horário de 11h30 a meia hora, 11 a meia hora, né? Não almoço na segunda-feira, para atender, André, a liderança que nem você, né? Que o André já foi atendido pelo deputado Afonso, pelo Pompeu, né? E decidimos continuar trabalhando, mesmo sem mandato, porque a população me deu um mandato. Então, hoje, eu estou com esse recurso pendente, lógico, no Supremo. Foram 2 casos no país. Inclusive, fizemos uma reunião aqui, o Alencar estava junto aqui, onde era meu escritório, André. Né? Eu, deputado Gilmar Social do Rio Grande do Sul, e João Rodrigues de Chapecó, hoje prefeito de Chapecó. Então, nós trabalhamos juntos nessa ação. Quem são os 2 casos? Foram 2 casos de deputados que tiveram o registro impugnado, que foram eleitos, foram absolvidos, mas a justiça entende ainda que não devia... Mas o senhor chegou a assumir em 2014, não, então? Não, 2018, tanto eu como o João Rodrigues... Em 2014? Não, em 2014 eu estava deputado. Porque o senhor disse que implantou o ponto. Mas esse teve reflexo na eleição de 2018, hoje. Foi boa pergunta. Teve o desdobramento depois. Porque o jantar foi em 2014, né? Uhum. Mas esse teve reflexo na eleição seguinte, que foi 2018. Aí o senhor ficou impedido de concorrer em 2018. Nós tínhamos o que tinha, André, para ser claro, né, hoje? Nós tínhamos o quê? Uma situação de absolvição da ação principal, que é a AGE, Ação de Investigação Eleitoral, foi absolvida por unanimidade. Mas tinha uma ação penal também. E essa ação penal eu não tinha sido absolvido, para ser honesto, né? Ela estava ainda pendente de ser julgada num grau de recurso. O doutor Alckmin, que é meu advogado em Brasília, disse, Socella, nós já tu foi absolvido na ação principal, André, tu vai ser absolvido na ação penal também. Só que essa demorou um pouco, para ser honesto. Como é que está a sua situação hoje? Não, hoje eu estou absolvido. Tenho absolvição da ação penal, da ação eleitoral, né? Sou ficha limpa, porque eu readquiri o direito político. Só que eu não pude ainda ter o mandato de volta, que é uma questão da justiça. E eu digo, sabe o que é? Olhando para ti, olhando para o André, olhando para você, meu irmão telespectador. Meu chefe do Banco Brasil, meu subtenente, diz o seguinte, Socella, eu estou absolvido. E sabe qual é a situação que eu estou vivendo? Ele diz assim, a morte, as pessoas acham que é a pior coisa que tem na vida, mas é quando não conhecem uma injustiça. Eu não estou aqui me queixando disso, sabe? Mas eu estou olhando nos teus olhos, dizendo o seguinte, que eu estou absolvido e ganhei uma ação, só que não levei. Seria a mesma coisa que aquele réu que está com a sentença de absolvição, mas que continua preso. Esta é a minha situação. Julgado depois de 2014, então? Sim, as ações, tudo foi... O senhor não foi afastado pela Assembleia? Não, porque daí sabe o que é? Porque eu fui reeleito e não pude assumir. Não, eu não cheguei a ser... No mandato de 2015 a 2018, que foi o mandato aquele que fui depois da presidência da Assembleia, esse processo andou nesse período, entendeu? E eu fiquei respondendo no mandato, sim. O senhor fez esses 37.600 votos na eleição de 2014. 2018, na seguinte. 18. Na 2014 tinha feito 56 mil. Uhum. É que foi um ano também
A eleição de 2018, né, onde vocês sabem aí, teve essa onda no país, né? Só para ter uma ideia, André, dos que concorreram à reeleição de deputados estaduais em 2018, apenas 5 aumentaram. Dos 36, 20 não se reelegeram. Dos que se reelegeram, só 5 aumentaram a votação. Entende? Então foi um ano atípico. Não precisa, a gente tinha que entrar em outra discussão, né, que não é o caso aqui, mas teve essa onda que varreu, né, os votos e se elegeram os que estão aí. Democraticamente o povo escolheu, então a gente não pode contestar. O povo vota, a gente respeita, né? O que o senhor tem percebido nas andanças de hoje em dia aí? O senhor acha que isso vai lhe prejudicar? Foi muito bom. Isso foi entendido pelas pessoas? O senhor está conseguindo explicar isso? Não, tanto que depois a imprensa publicou a minha absolvição, né? Até a justiça já feita, a gente sempre se queixava que às vezes só quando condena sai uma página grande e quando sai absolvido sai no rodapé. Não, até as empresas de Porto Alegre, nesse sentido, tem justiça já feita, fizeram matéria grande até da minha absolvição. Eu tenho andado, né, porque eu, mesmo assim como disse, depois do meu horário de expediente final de semana, eu tenho andado. Eu visitei mais de 300 municípios, 340 municípios mesmo assim, nesse período, né? Como estou hoje aqui, hoje eu estou de férias, por isso que eu estou nesse horário aqui, tá? Então vou deixar bem claro, né? Eu tenho esse período agora de mês de fevereiro de férias, vou fazer esse giro agora de novo nesse período. Então, para dizer o seguinte, a gente tem tido muita humildade e assim, muita recepção e muito carinho até, por sinal, e todos entendendo que foi uma grande justiça, né? Porque sabe que tu está absolvido não ter desenvolvido o mandato, então isso realmente hoje é a única dificuldade que a gente tem, mas se tu está absolvido, por que não voltou no mandato? Mas a justiça não me devolveu o mandato ainda, entendeu? Mas as pessoas têm entendido, tenho trabalhado junto com a minha equipe que trabalhou conosco, viu, Odi? Sem mandato. Minha equipe a minha equipe toda, né, André, porque muitos tiveram que seguir a caminhada ali para o teu trabalho dele, a vida segue e tem que sobreviver, né? Mas aqueles que puderam tocar o barco igual, nós estamos atendendo. Eu, o Arthur, o Alencar aqui também, querido, cuidando dos seus negócios, mas sempre tem sido nosso parceiro, né? Tem mais outros colegas na região de Santo Ângelo, na região também lá da fronteira. Então nós temos na região da Serra. Então hoje nós temos conseguido trabalhar igual, porque a gente tem conseguido fazer audiências, fazer o mandato, embora não tenha de fato lá de direito o mandato, né, André? Mas a gente tem conseguido fazer audiências, buscar recursos e lógica, demandar igual como se tivesse lá no mandato. Só para deixar bem claro a quem está vendo aí, que esse programa está sendo gravado no dia 8 de fevereiro. De repente o programa pode invadir o final de fevereiro, o começo de março, para ir até o ar, como já havia explicado por Alencar. Eu tenho alguns programas prontos aí e a gente tem que respeitar isso. Então, de repente, mas como é que o Socella está dizendo que está de férias e na verdade as férias já acabaram, né? Então, dia 8 de fevereiro o programa está sendo gravado e o deputado está dizendo aí que realmente está de férias. Né? Eu acho que é importante isso, porque sempre tem alguém espiando né? por qualquer frestinha aí. André Jukoski, o senhor foi um dos poucos vereadores aí que se mostrou contra um projeto do Executivo com relação ao leilão de áreas verdes, é isso? Sim. Assim, como é que ficou essa situação toda? Vai ser revista ou voltou a estaca zero, foi retirado? Essa situação das áreas verdes foi no meu humilde entendimento, um grande equívoco do governo. Porque, como tem sido o hábito da atual administração, um volume muito grande de projetos em cima do laço, prejudicando a análise dos projetos, e eu sou um vereador que eu não vou para a votação sem ler todos os projetos. Mas esse projeto das áreas verdes veio na penúltima sessão do ano passado. Eu fui o vereador que pedia adiamento de votação por mais uma semana, houve uma construção e se adiou por mais uma semana. E são 81 áreas verdes que estão envolvidas nessa situação. E eu digo para o telespectador assim, ó, sem medo da opinião, porque a gente tem que respeitar, é impossível visitar 81 áreas verdes em uma semana. Isso é impossível.
Mas o que acontece? O secretário veio até a Câmara e deu toda uma justificativa social do projeto. E convenceu tanto que num primeiro momento ele passou por unanimidade. Mas é aquela coisa, hoje eu vejo que a Câmara de Vereadores foi feita de boba nesse sentido. Porque a gente vê, depois que o projeto se tornou de conhecimento de toda a população, que existem muitas áreas que não tem sentido o leilão. Como anda isso hoje? Várias mobilizações das pessoas, eu, o vereador Anacleto Zanella, o vereador Carlinhos Magrão e o vereador Claudemir de Araújo, fizemos um protocolo pedindo que fosse anulado e que fosse aberto o debate com a população. Me estranha muito que esse atual grupo do governo já esteve no governo em outras oportunidades e sempre foi mais aberto ao diálogo. Não é o que está acontecendo hoje. Então, o que acontece? Hoje depende só de um detalhe, a caneta do prefeito. Ele tem a prerrogativa de cancelar ou não, mas isso, como o governo não tem dialogado, principalmente com vereadores que não fazem parte da base, que não dão sustentação ao governo, eu não consigo te responder, mas eu torço muito pelo bom senso da administração. Do prefeito? Sim, no caso do prefeito. Que é que vai... Né? Sim. Agora, a reação nas redes sociais tem sido muito expressiva. Mostrando-se a grande maioria contrária. Não, e hoje o entendimento, infelizmente, num primeiro momento, toda a Câmara avalizou, e foi um grande erro, porque na justificativa que o secretário tinha dado era uma situação, e quando a gente foi verificar era outra. Tanto é que foi o último voto que teve, foi o último projeto que teve a minha confiança de tal forma no convencimento. Agora, sem verificação, eu não faço mais a questão de avalizar qualquer tipo de projeto do governo. Tanto é que o turno único, que é uma discussão que eu tenho levantado há mais de 6 meses, que não faz mais sentido a Prefeitura de Erechim ser o funcionalismo de Erechim, o contribuinte de Erechim ser refém de uma promessa de campanha, o turno, inclusive eu fiz a sugestão através de um requerimento onde se estabelecesse 2 turnos únicos. Para a Prefeitura, deputado, começar a trabalhar 7 da manhã e fechar às 19, sem fechar ao meio-dia. Estenda, então, se nós temos uma quantidade de funcionários suficiente para fazer turno único, que a gente faça 2 turnos únicos. Mas aí... com 2 times daí. Com 2 times. Mas aí o que acontece? A gente tem feito repasses, por exemplo, para a empresa de transporte Gaurama, que está enfrentando dificuldade, né? Não com o meu aval nas últimas votações, enquanto a Prefeitura poderia só com os vale transporte do funcionalismo ajudar nessa situação e atender melhor a população. E a economia de R$700 mil em um ano para um município como o de Erechim chega a soar de uma maneira assim, ó, que não, se um alvará de um empresário que precisar frequentar a prefeitura no turno da tarde não for concedido numa determinada época que lhe permita a aquisição de uma linha de crédito ou coisa semelhante, 700 mil não é nada. Então, não faz mais sentido. No início da pandemia, tudo certo. Agora, tanto é que na última sessão extraordinária eu me coloquei dessa forma. Pediram para criar cargo, mas escuta, a gente reduz, é matemático isso, eu sou professor de matemática, quanto menos tempo eu preciso de mais gente trabalhando, mas só que o cofre público deve ser respeitado nesse aspecto. Então eu tenho tido um desgaste nesse sentido, mas o meu único objetivo é defender a questão do recurso público da população, tanto é que eu respeito muito isso, sou um vereador indo para o 6º ano sem uma diária. Eu cuido muito, eu zelo muito dentro do meu gabinete pela economia, então a gente tem que buscar essas alternativas. Só que a gente está tendo dificuldade de construir algumas alternativas porque o governo municipal não está abrindo a linha do diálogo com os vereadores que não fazem parte do governo. O senhor acha que tem que, assim, uma percepção sua, assim, por que o diálogo está mais dificultado esse ano na sua visão? Eu acredito que é a comodidade de ter a grande maioria na Câmara. A boiada está passando.
eu tenho mais de 10 vereadores na base do governo, para que eu vou dialogar com o restante? Só que nisso o processo democrático perde muito, porque todos nós vereadores temos muito que contribuir. A gente é eleito de maneira legítima pela população e nós temos vários anseios para compartilhar com o executivo. Então a gente faz isso de maneira formal e tal, mas os canais de comunicação estão cada vez mais com obstruções maiores para que a gente possa construir maiores propostas. A pergunta deveria ser feita, eu vou fazer dentro assim que possível, a ida do PSDB para o que concorreu, né? que era aparentemente o concorrente mais forte ao governo, a quem venceu. Como é que o senhor avalia essa saída de uma barca para outra? É muito difícil hoje... Já foi cantado também ou houve convidado? Desculpe. Houve algumas sondagens, só que eu deixei muito claro, nós tivemos um candidato a prefeito e nós tínhamos o nosso projeto. Então, eu vejo que quando uma administração municipal se constrói dentro de uma determinada unanimidade, o crescimento da cidade fica prejudicado. Alguém precisa lançar o contraponto. Eu particularmente não simpatizei com a atitude do PSDB, mas essa é uma questão partidária deles. Eu acredito que para quem esteve fazendo um governo há 4 anos atrás, onde o prefeito Luiz Francisco Schmidt, junto com o vice, que na época era do PDT, construíram uma ideia, entregaram a prefeitura com recurso, enfim, o PSDB deveria estar nessa construção do contraponto, para ajudar na questão do contraponto. É a mesma situação que eu verifico em outros partidos. Cito PT, PCdoB, eu não entendo como esses partidos que, na eleição, a atual gestão não queria na campanha e agora fazem parte do governo. Então, eu vejo que isso prejudica muito o desenvolvimento da cidade na questão de construção de alternativas. Os projetos vêm e passam. A reforma administrativa, que reforma administrativa é feita, deputado Iodi, sem envolver o funcionalismo público, só a criação de GS e FG. Hoje, teve uma gratificação de função da secretaria lá na Vigilância Sanitária, que, para te resumir, é R$ 1.200 para fazer o controle de quilometragem dos carros. Mas que mundo nós vivemos? Não dá para admitir no município como Erechim, com a responsabilidade que a gente tem, com as milhares de pessoas, mais de 100 mil pessoas que a gente tem para atender na área da saúde, com a questão das vagas de creche, que foi zerado vaga de creche. Eu recebo mais de 100 mensagens por dia de pessoas que não são contempladas com vaga de creche. A história é diferente, então são vários pontos que a gente precisa construir, e uma coisa é o que se vende, outra coisa é o que está acontecendo lá na ponta. Mas o que foi vendido foi que nós vamos acabar com as filas de creche. Ou eu estou com um problema de audição, não sei. Foi feita a promessa, só que o grande problema hoje das vagas de creche hoje é o zoneamento. E eu estou fazendo um estudo, eu não posso garantir, mas esse estudo está em fase bem avançada, para não jogar palavras ao vento, porque hoje a população vê o aluguel da antiga estrutura da Escola Barão do Rio Branco, e também Escola Municipal Barão do Rio Branco, como uma grande obra. Mas nós temos espaços nas nossas escolas que não estão sendo utilizados, e que a gente facilitaria o zoneamento e que daqui a pouco essa estrutura não seria necessária, com mais cargos de direção, com mais distanciamento para as pessoas acessarem as creches. Nós estamos enfrentando várias dificuldades nesse sentido, mas o que está acontecendo muitas vezes é vender a falsa ilusão de que todos os problemas se resolveram em um ano. Isso não está acontecendo na cidade de Erechim. Só para finalizar, e basta ver, por exemplo, na questão das obras. A proposta que eu sempre carrego, e que essa dificuldade que eu não vejo, a nossa cidade tem um traçado histórico de 4 quadrantes.
A nossa cidade vive esburacada. Vamos fazer 4 equipes de manutenção e os asfaltos novos vamos terceirizar. Mas não, o procedimento tem sido feito, não tem tido critério para o asfaltamento de ruas. Ruas que são muito importantes, que deveriam ser cuidadas, não estão sendo, e algumas ruas aleatórias sendo asfaltadas, com que critério? Isso não está claro para nós, vereadores, imagina para a população. Então é uma série de questões que tem trazido um certo desgaste, mas é para isso que eu fui eleito. Vereador, muito obrigado. Nós vamos fazer o nosso intervalo. Eu reitero mais uma vez, obrigado por estar aqui. Eu vou pedir que o senhor gentilmente ceda o seu lugar para o Alencar Locke, né? Que também vai participar no segundo bloco. Nós vamos dar uma preferência ao deputado para saber um pouquinho sobre o que ele pensa com vistas a 2022, 2023, como é que ele vê a região, enfim. Deixa eu só fechar isso aqui dizendo que, em nome até da Executiva Estadual, o André é sempre uma liderança que nos orgulha muito e que sempre o partido pensa que ele esteja nessa linha de frente nas eleições, inclusive, já que se avizinha agora em outubro. Então, André, a gente traz aqui esse apelo, esse pedido, né, da Executiva Estadual. Você foi o candidato nosso a deputado aqui na eleição passada, fez uma bela votação e a gente tem coisas boas que vai acontecer, mas a gente vai futuramente, viu? Em outras palavras, ele está pedindo que o senhor seja candidato a deputado federal. É isso? Isso aí. Vamos ver, vamos ver. Essa o senhor pode responder. Ou vamos ver. No momento eu não tenho uma opinião formada sobre isso. Acredito que a construção de viabilidade e tudo a gente precisa estudar, enfim, mas não tenho uma decisão tomada ainda hoje, então não consigo te responder hoje, né? Eu vou deixar no ar, vamos ver como as coisas vão se organizar. A gente tem que ver quais as candidaturas que vão ter viabilidade dentro do contexto da nossa cidade. Nós precisamos pensar numa questão regional, deputado Socella. Então, são vários elementos para tomar uma decisão dessa. Então, só quem já concorreu a deputado sabe o peso que é isso, né? Apesar de que a população pode não ver, mas vários recursos eu consegui trazer depois da minha candidatura a deputado, não só para Erechim, como para a região, que passa do montante de milhões. Então, a gente tem que pensar muito bem até para ver que tipo de benefício a gente pode trazer para a sociedade de Erechim e do Alto Uruguai como um todo. Mas agradeço muito a oportunidade. Muito bem, nós vamos fazer o nosso intervalo, porque senão o Alencar vai ficar só assistindo aqui. Nós já voltamos. E se o melhor para você também for melhor para todos? Existe alternativa. Escolhendo o Sicredi, você une as suas necessidades financeiras com o desenvolvimento da sociedade, porque reinvestimos os recursos na sua região. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais, taxas justas e atendimento próximo, humano e digital. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Todos têm um motivo para ter Unimed. Cuidar de mim e da minha família ficou muito mais fácil com a Unimed. É tranquilidade que você busca? Nos 50 anos da Unimed Erechim, você contrata um plano de saúde com 50% de desconto nas 5 primeiras mensalidades. Planos empresariais e familiares com abrangência regional sem taxa de inscrição. Unimed Erechim, cuidar de você, esse é o plano. Bem, nós estamos retomando o nosso programa painel de hoje em nome da Unimed Erechim. Unimed, cuidar de você, esse é o plano. E Sicredi, traga sua poupança para Sicredi e veja como é mais negócio poupar aqui. Sicredi, gente que coopera, cresce. Nós estamos nesse bloco agora, ainda estamos continuando com a presença do deputado e candidato a deputado Gilmar Socella, aqui pela região, pelo PDT, e o coordenador regional do PDT, né, o senhor Alencar Locke, né, eleito há pouco tempo agora, né.
Alencar, também seja muito bem-vindo, sinta-se em casa aqui. Boa noite, Odi, boa noite, deputado Socella. Muito obrigado pelo convite, é uma honra participar mais uma vez aqui do programa Painel com o senhor e boa noite também a todos os telespectadores. Alencar, o deputado Socella aí meio que provocou o vereador André para que ele colocasse o seu nome à disposição e tal. O PDT tem algum nome na região, assim, definido ou pré-definido para concorrer a deputado que não seja? É verdade, Odi, assim como o deputado Socella no bloco anterior fez o convite em nome do Diretório Estadual, o Diretório Estadual, em nome do nosso presidente Ciro Simone, da executiva, que o deputado Socella aqui também representa, e nós da Coordenadoria Regional temos trabalhado para que o André aceite novamente esse desafio. Ele representou muito bem a nossa região, contribuiu para que o PDT ficasse com os 3 deputados federais que tem lá, que são os nossos deputados Afonso Mota, Pompeu de Matos e o deputado Marlon Santos, e a gente quer que ele aceite novamente esse desafio. A gente sabe que tem um tempo ainda, nós estamos trabalhando o nome dele para isso, né? E estamos conversando e estamos buscando um consenso na região para que a gente possa ter tanto o deputado Socella como candidato a deputado estadual, o vereador André para deputado federal e uma nominata completa, já que nós vamos ter o Romildo Bolzan como candidato a governador e o nosso Ciro Gomes como candidato a presidente. Então nós estamos trabalhando a região aí para construir e estamos trabalhando também, conversando bastante com o professor André. Você tem convicção que o doutor Romildo ele concorre? É o nosso candidato, está aí liderando as pesquisas junto com os demais candidatos e estamos trabalhando para isso e a gente tem a informação, né, diretamente do Diretório Estadual e dele também, de que agora em abril ele deixa o Grêmio para entrar oficialmente na nossa campanha ao governo do Estado. Sim. Deixa eu colaborar. Claro, mas o senhor está aqui para... O Alencar, não só para colaborar, como para ser um dos protagonistas. Não, é para dizer justamente complementar, porque o Alencar, na sua humildade, o Alencar também foi, o partido está cobrando, pedindo, né, que tenha, na importância que tem em Erechim, o Alto Uruguai, que tenha um candidato a deputado federal, e logicamente a estadual também, né, e nesse sentido o Alencar também está sendo instigado, né, o André, ele, entendeu? Então, na verdade, eu também quero dizer que o Alencar também está sendo cogitado, para o senhor ter uma ideia, o Alencar não só não é coordenador hoje, mas foi coordenador por 3 mandatos do partido anterior ao André, foi também coordenador de educação aqui, fez um baita trabalho, né? Quando o Vieira da Cunha foi secretário de Estado da Educação. Tem obras aí que a gente está inaugurando até hoje, para você ter uma ideia, fruto do trabalho que o Alencar fez. Então tem uma inserção regional grande, não só aqui, porque daí a Coordenadoria de Educação atingia já mais 11 municípios lá da região Nordeste, então iria além do trabalho que fez aqui só no Alto Uruguai, que são 33 municípios. Então o Alencar tem esse perfil de um grande gestor, um guerreiro, um batalhador, não tem preguiça para trabalhar, sempre fez parte do diretório estadual do partido. Então eu faço esse adendo que, além do André, o partido está pedindo que ele também coloque o nome à disposição. Lógico, dos 2, pelo menos um possa colocar o nome à disposição. Procede? Procede. Não que eu esteja duvidando, mas procede o primeiro... O senhor já foi contactado, então, para... a nossa primeira indicação, né, a prioridade seria o vereador André, porque ele já foi candidato, né, então ele teria a preferência, mas claro que também podemos colocar o nome à disposição aí para esse novo desafio. Bom, ao que tudo indica, então, o PDT deverá ter um nome a deputado federal. Sim. De Erechim. Sim, com certeza terá um candidato a deputado federal de Erechim. O que isso representa, digamos, para quem concorre a deputado estadual? Quem ajuda mais um ao outro? Eu diria... Abre portas ou como é que é? Hoje, como disse, o senhor viu que o André falou assim, diz, olha, na minha modesta contribuição, que foi excelente, ele conseguiu trazer recursos para a região.
Porque sabe o que é, os partidos sempre vai valorizar, e isso é uma regra da política, né? Vão imaginar que, por piores hipóteses, o cara não logra êxito, não se elege, mas o partido sempre vai valorizar aquele parceiro, aquele companheiro que colocou o nome à disposição, né, para fazer partido e para levar as ideias do partido naquela região. Sempre é importante porque o partido, e isso é a regra também, valorizar os companheiros que têm qualidade, que têm nome. Então, o partido também sempre analisa a importância de ter um nome lá na região que ajuda o estadual, ajuda o federal, ajuda a majoritária, claro, ajuda o candidato a governador, ajuda o candidato a presidente, ajuda o candidato a senador, mas também numa possibilidade de vitória também da majoritária, né, que a gente chama, quem? Governador ou presidente da República, sempre se abre espaço, né? E como eu estava lá também, o Alencar coube a nós na época, por ter o secretário do PDT, a possibilidade de junto construir com os companheiros a indicação dos nomes que iriam trabalhar aqui, né, E o Alencar com muita honra, como foi os outros companheiros também que tiveram, né? Teve outros companheiros também, teve o Cleimar na outro mandato na saúde, né? Como foi também a professora Zenaide, lá de Quatro Irmãos, né? Sempre contribuir. E nesse sentido, eu falo aqui porque o Alencar está presente, então é dele que eu vou falar, né? Teve um trabalho espetacular. Até hoje os prefeitos, professores, diretores de escola, saúde, a agilidade que o Alencar deu juntamente com sua equipe na Coordenadoria de Educação. Só para você ter uma ideia, ter um exemplo assim, foram várias escolas estaduais reformadas que fazia muito tempo que não vinham, né? Recursos, por exemplo, daquela Sociedade Melhor, Escola Melhor, Sociedade Melhor, que é uma parceria que permitiu, desse projeto que o Vieira mandou na Assembleia na época, de empresas, de pessoas poder ajudar aquela escola na sua reforma, na pintura, no melhoramento da sala de aula, das mesas, né? Quando até então não se podia. Mas imagina, quando você foi aluno daquela escola, e aí você hoje é engenheiro, ou você hoje é empresário, você é hoje um arquiteto, enfim, pode contribuir, por que não, se as pessoas querem contribuir? E essa lei permitiu, e o Alencar fez isso com muita competência, isso, muitas parcerias, não só com recurso público, mas também com a iniciativa privada, ajudando a deixar aquela escola em melhores condições. Tu pode falar mais que eu. Foram mais de 3,5 milhões em investimentos em doação de tinta, em mão de obra, em reforma de escolas. Na região, nos 41 municípios. Só com a iniciativa privada, né? Só com a iniciativa privada das 112 escolas da qual a Coordenadoria Regional de Educação fazia parte na época. Hoje são um pouquinho menos, são em torno de 100 escolas, mas foi a iniciativa privada que nos ajudou a alavancar isso, sem contar em projetos que a gente fez, né? O projeto do esporte que tu participou e a gente veio aqui divulgar, né? A primeira Copa Regional, onde as crianças entravam na quadra, jogavam 15 minutos, recebiam uma medalha quando saiu no final. Que foi uma parceria, que é seu parceiro aqui, o Sicredi, né? O Sicredi de Erechim, o Sicredi Estação e o Sicredi de Itapejara, lá com o seu Mário Maurina e os nossos presidentes. Então temos um trabalho já que também pode contribuir para isso. Sim, isso... Mas o foco hoje também para reforçar aqui, né, como coordenador, que nós somos eleitos agora no final do ano passado, é organizar o partido novamente em toda a nossa região, nos 32 municípios, para que esses nossos candidatos, seja o deputado Socella, seja o André, seja o Romildo, seja o Ciro, encontrem, né? O deputado sempre fala, e a gente percebe assim, que é uma coisa muito difícil a gente chegar no município e não ter estrutura, não ter o presidente do partido, não ter alguém do partido para ir visitar. E nós temos a felicidade que nos 32 municípios, quando o Colares foi nosso governador, nós temos filiados em todos os partidos, e em todos os municípios temos pessoas filiadas ao partido. Talvez não esteja estruturado com o presidente, para a gente chegar no presidente e falar, mas é esse trabalho que até abril nós vamos reforçar agora, junto com o nosso coordenador adjunto, o Jonathan, que está nos ajudando bastante, e de um trabalho diferenciado que nós estamos fazendo, que todos os partidos têm uma dificuldade muito grande em se manter para prestação de contas e para organizar a documentação. E nós trabalhamos e nos fomos eleitos com essa promessa de que nós vamos contribuir na manutenção do partido, fazendo a prestação de contas em todos. Já estamos fazendo. Agora em março, 31 de março é o período final que tem para que os presidentes de partido e os partidos façam a sua prestação de contas, e nós estamos passando em todos os municípios fazendo essa agilidade.
Porque em muitos lugares onde nós não temos prefeito, vice-prefeito e vereador, fica muito difícil o presidente do partido manter o partido. Então nós estamos levando... Tem um custo, né? Tem um custo para manter. Do contador e do advogado. Hoje é muito burocrática. E nós estamos entrando com essa parceria para contribuir nisso, para que os pré-candidatos sejam recebidos e contem com essa estrutura nesses 32 municípios. O PT sempre, historicamente, foi um partido assim, de rede. Né? Sim. Bem estruturado, assim, eu me lembro que nos tempos de Porto Alegre, assim, ele era um partido em Porto Alegre muito forte. Muito, tanto é que no estado queria hoje... perder espaço depois para o PT, enfim, mas... Deputado, me ajuda aí, são 800 vereadores, 75 prefeitos e 70 vice-prefeitos, né? Fechando 150 entre prefeitos e vices que nós estamos nas prefeituras aí. E somos 800 vereadores no estado. Somos a terceira maior partido no estado? Uhum. Em filiações somos o maior. Somos o melhor em filiação e o terceiro maior no estado em número de vice-prefeitos, prefeitos e vereadores. Temos 3 deputados federais, 4 deputados estaduais. E elegemos também na época o senador, né? E elegemos depois não saiu, mas também foi eleito quando o Vieira da Cunha concorreu a governador, né, Mate? Em 2014. O Vazia está em que partido hoje? Hoje ele saiu com os que estava, parece que está no Podemos, eu acho. Eu acho que... Bom, mas eu queria lhe fazer uma pergunta bem desafiadora aí, que é o seguinte: nesse emaranhado todo que está aí, nessa por enquanto, uma polarização à presidência da República, mas quase nem se discute essa questão da presidência da República, porque está tudo meio que pendente dos estados, aonde quem junta com quem, né, de repente num estado, 2 partidos se dão muito bem, esses mesmos 2 num outro estado não podem nem se ver, né, e o candidato é o mesmo desse, à presidência. Como é que está essa questão no estado do Rio Grande do Sul? O que o senhor acha que vai dar isso, se alguém sabe o que vai dar? Acho que está meio parecido com a pandemia aí, ninguém sabe como é que vai terminar isso aí. Olha, hoje é uma pergunta... muito importante, mas também é difícil de você imaginar o cenário. Mas a gente imagina esse cenário. Qual é a posição do PDT hoje? O que a gente pode imaginar e construir. Eu faço parte do Diretório Nacional também, e vou dizer uma informação que a gente trabalha muito com pesquisas também de opinião para analisar o sentimento da população brasileira e também aqui no Estado, né, como o Alencar falou há pouco. Eu quero dizer uma coisa que é um sentimento que a gente está tendo assim, né? Hoje, nós temos nas pesquisas que o PDT fez, mais de 50% da população brasileira não gostaria de nenhum dos que estão polarizando hoje, né, na linha de frente. Vamos citar nome para não... para não criar de campanha eleitoral. E também gostaria de ter uns falam terceira via, uma nova via, entendeu? Que pudesse pacificar, que possa pacificar a população brasileira. Eu tenho dito assim, eu tive a honra de ser prefeito também em Itapejara 2 mandatos. E o mandato do Executivo é uma responsabilidade. Você estava questionando há pouco o nosso vereador André, né, sobre essa questão de como o Executivo também pode se comportar. E o Executivo, na minha opinião, tem a obrigação, em que pese estar eleito, ele não é eleito mais por um partido, ele é prefeito de uma cidade, é prefeito do município. E a gente chama na política de que tem que ter a chamada liturgia do cargo, né? O que é essa liturgia do cargo? É a capacidade de você ser um republicano, ser uma pessoa democrata, saber ouvir, né? E também poder unir o país, unir o Estado ou unir o município. Lógico que não vai unir em termos de partidos, mas em termos de pensamento, de ideias, de projetos que você possa fazer o melhor pela sua comunidade. E nós entendemos, aí o PDT entende que hoje os 2 que estão polarizando não vai unir o Brasil. Vai ser mais dividido do que estamos hoje, porventura, se algum deles a população eleger para presidente da República. Então tem muita coisa que está por andar e construir, viu, Odi? Nós mesmos estamos dialogando com muitos partidos. O nosso candidato tem crescido nas pesquisas e a gente vai procurar que ele cresça um pouco mais, porque tem partidos também que estão loucos para vir, mas gostaria que tivesse um pouquinho mais o avanço, né, nas pesquisas eleitorais e na opinião. E é o único que apresentou até hoje um plano nacional de desenvolvimento, né, para o país, já definido em todas as áreas. Então, hoje eu acho que a gente se prepara um pouco melhor, aliás, muito bem melhor do que foi a outra eleição,
não só em termos de estrutura, mas também com formas de apresentação do que o Brasil, nós entendemos o que o Brasil precisa, o que a gente pode contribuir para melhorar o Brasil, especialmente o cidadão brasileiro. Então eu acho que a gente vai ter ainda novidades, pode responder a pergunta. Pode ser que talvez não seja muito clara na poucas vezes que eu me lembro na história do país, a gente viveu uma situação dessas, porque você não sabe se o seu partido vai para cá, se o partido vai para lá, se o partido vai ter um candidato próprio, se o partido vai liberar os seus simpatizantes e filiados, e a situação de São Paulo é extremamente complicada, né? E outros, é impressionante, parece que quanto mais tu se informa, menos tu informado fica. Não, e hoje o senhor coloca muito... Fica pensando, tu sabia até agora uma coisa, um pouco tu liga um negócio, pô, mas mudou tudo. Não, e o pior, hoje eu acho que a gente está vendo aí, que não está mais essa questão do que a essência da criação dos partidos, né? O pessoal não importa, vai se juntar fulano com Beltrano e parece que é mais interesse de uma cúpula, de um grupo, sabe, do que interesse do povo brasileiro, entendeu? Você sabe que está se anunciando aí candidatos que disputaram ferrenhamente na eleição passada, que pode estar junto, né? Eu sei que a política é possível isso, mas a diferença era tão grande que nunca se imaginava que ia acontecer isso, entende? E nós temos entendido que tu tem que trabalhar um projeto nacional, né? O país chega de estar fazendo remendos, né, puxadinhos, né, para não resolver as questões que são cruciais do país. Então eu acho que nós tendemos sim, temos plano, temos projetos para atacar todos esses temas cruciais para que o país volte a ser essa economia que já tivemos uma posição bem melhor, né, mas acima de tudo que não possamos ter aí, só para ter uma ideia, entre pessoas pobres e muito pobres, quase 70 milhões de brasileiros, né? Analfabetos, então nem se fala, que é a bandeira do PDT da educação, né, onde nós podíamos dizer aqui também a questão do desemprego. Analfabetos, né? Que eu li esse dia, porque são 11 ou 13 milhões. Totalmente analfabetos. Mas se você olhar também entre os semi-analfabetos, vai para quase 40 milhões, né? Aquele cara, pessoa que sabe ler um pouco, mas não sabe interpretar, entende? Né, Alencar, que é a sua área. Sim. Então eu quero dizer, Odi, nós temos hoje experiências que foram, por exemplo, e eu você citou Porto Alegre, né, que foi do nosso governador Brizola. Hoje, a educação de tempo integral, né, todos os partidos estão adotando hoje. Hoje não é mais uma bandeira do PDT. Nós temos o governador do DEM, do PMDB, que adotaram a escola de tempo integral, né? E hoje, para ter uma ideia, hoje o Ceará tem das 100 melhores escolas do país, do ensino fundamental, primeira a nona série, o senhor que é professor, né? 82 são do Ceará, melhores avaliadas. Vou repetir, das 100 melhores escolas do país, do ensino fundamental, primeira a nona série, 82 são do Ceará. Se não bastasse isso, tem um concurso, uma disputa muito grande da juventude, da gurizada, que é o ITA, Instituto de Tecnologia de São Paulo, que é dessa área da aeronáutica. São 110 vagas. O último concurso, 44 alunos são de São Paulo, 43 do Ceará e apenas um do Rio Grande do Sul. Eu sei que o Ceará tem se destacado bastante nessa questão da educação. Então nós precisamos investir também fortemente, né, Odi? O senhor que é professor, o Alencar que é professor, na educação, né? Os países saíram da crise tendo ciência, tecnologia, conhecimento. Bom, nós temos 2 minutos, eu vou deixar 1 minuto para o Alencar, que é o coordenador regional do PDT, e 1 minuto para o deputado. Hoje nós queremos agradecer a oportunidade aqui, agradecer a presença do deputado Socella. Nós tentamos marcar outras oportunidades e dessa vez a gente conseguiu fechar as agendas. Agradecer ao espaço de sempre, dizer que nós estamos trabalhando forte para organizar o partido a nível de região, para que a gente possa oferecer a estrutura para os nossos pré-candidatos aí no futuro. Muito obrigado. Sobrou mais tempo do que eu imaginava, 1 minuto e 40. Não, vamos tentar concluir, dizer hoje muito obrigado aí ao espaço. O senhor sempre tem sido muito gentil com a gente, obrigado aí pela sempre essa disposição de o senhor abrir espaço, não só a mim, abre para todas as pessoas. Então, tanto que isso aqui é um painel democrático, né? Onde todos a Sandra e o Heitor também, Sandra, né? o Heitor, enfim, a todos que estão aqui na retaguarda que fazem, né? O William que está aí também,
Mas dizer para vocês, telespectadores, acima de tudo, que eu tenho tido uma posição, nós, principalmente da nossa caminhada, eu venho de uma família humilde, sou agricultor com muita honra, vendi carvão mineral, vegetal aqui na região do Alto Uruguai, foi graças a isso que eu pude fazer minha faculdade e aprendi com meu pai sempre de a gente fazer as coisas corretas e certas. Então isso é um princípio que a gente tem, que é uma obrigação, né? Se eu tenho dinheiro particular, tu faz o que quiser, o dinheiro público tem que ter muito cuidado. Mas acima de tudo dizer que o nosso mandato aqui teve muitos resultados. Então essa questão que envolve infraestrutura, os municípios sem asfalto é uma bandeira fantástica, sempre nós vamos continuar com ela, né? O Alto Uruguai ainda é a região que mais municípios sem asfalto tem. A questão hoje da geração de emprego e renda, nós quando o prefeito Tapejara criamos um programa que a própria prefeitura financiava as pessoas que quisessem colocar o seu negócio. Compramos área industrial. Eu tenho um projeto que é o governo, que o BNDES, que já financiou tantos países, que possa financiar a prefeitura de qualquer cidade do Brasil, ao prefeito poder comprar uma área industrial. Hoje, se o senhor quiser instalar em Tapejara, o senhor quer um terreno. E qualquer empresário que quiser instalar em qualquer município brasileiro tem que ter terreno. Então, nessas bandeiras e outras que não tive tempo de abordar aqui, vai ser sempre o nosso foco. Então, muito obrigado pela presença. Um abraço a todos os telespectadores. Muito obrigado a ambos, né? Ao André que já saiu, a todos de casa também, mais uma vez, muito obrigado, boa noite e até uma próxima. Obrigado. E se o melhor para você também for melhor para todos? Existe alternativa. Escolhendo o Sicredi, você une as suas necessidades financeiras com o desenvolvimento da sociedade, porque reinvestimos os recursos na sua região. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais, taxas justas e atendimento próximo, humano e digital. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Somos apaixonados por cuidar de pessoas. Acolher, oferecer conforto e dar atenção de forma humanizada é o nosso jeito de ser. Estamos a serviço da saúde e das vidas que cuidamos. Fazer todo mundo se sentir em casa é a nossa maior missão. Cada detalhe é pensado para oferecer o cuidado e o conforto que você merece. É por isso que o Hospital Unimed Erechim está de portas abertas para te atender. Nosso jeito de cuidar se faz presente em todos os ambientes do hospital. Aqui tem tudo o que você precisa para se recuperar e se sentir bem. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você recebe todo o cuidado. Hospital Unimed, para você se sentir em casa.